Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 6 de outubro de 2023, falaremos sobre estratégia e financials relacionado à Pátria e Atacarejo, e também a crise da Creds, onde a gente vai falar sobre FDIC, varejo e economia. Depois a gente vai falar de tech. Vamos comentar sobre a Audible no Brasil e o mercado de audiolivros e também a Apple contra o reparo dos iPhones. Por fim, vamos entrar na discussão do Journal, falando sobre um novo termo aí que está na moda, ou talvez não tão na moda, mas o Quiet Ambition, né? As escolhas de carreira. A gente vai fazer uma breve discussão sobre esse tópico. E para me ajudar nesses temas, eu estou aqui com o nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone, que voltou de umas boas férias para nos ajudar aqui nesse BTC Journal. Yuri, bem-vindo de volta, aproveitou bastante? Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando ou nos assistindo, né, nesse podcast. Habib, foram ótimas as minhas férias, aproveitei demais, descansei, recarreguei as energias, foi maravilhoso. Eu tenho alguns ouvintes que me acompanham nas redes sociais e viram o quanto eu aproveitei. Interagir com alguns dos nossos ouvintes foi bastante interessante. Até tive dicas, de alguns deles, então estou aqui rejuvenescido, Habib, pronto para muitas análises. Hoje tem bastante coisa interessante. Voltar aqui a colocar a cabeça no trabalho, que é com ele que eu consigo ganhar o meu rico dinheirinho e poder viajar mais. Pois é, isso tem alguma relação com a última notícia que a gente vai comentar aqui, porém, voltando, o Yuri está de volta, né? Vai desenvolver uma série de aulas com os alunos do General Business Program relacionado à estratégia empresarial. E para você que tem vontade de se desenvolver em temas como finanças corporativas, estratégia, negociação, comunicação, análise de investimentos, resolução de problemas, o General Business Program, o GBP, ele é feito para você, você que está entrando no mercado de trabalho, que está buscando um estágio, um programa de trainee, trabalhar em consultorias estratégicas, mercado financeiro, enfim, as oportunidades mais interessantes do mercado de trabalho, você deve realizar o GBP junto com a gente, que já foi realizado aí por mais de 8.000 alunas e alunos que hoje estão brilhando aí, se desenvolvendo no mercado de trabalho, de acordo com a ambição que prefere, igual a gente vai falar na última notícia. Você pode participar das turmas do primeiro semestre de 2024, tem turmas de segundas e quartas à noite, terças e quintas, sábados durante o dia, né? Enfim, de período integral. E as inscrições são pelo nosso site, com o link aqui na descrição, e você pode aproveitar nosso desconto para inscrições antecipadas. Dá uma olhada lá. E para você que já tem posições de liderança, já tem uma certa experiência na carreira, a gente está com inscrições também para o Strategy and Finance. O Strategy and Finance, ele foca nessa parte de estratégia de finanças, trazendo vários modelos para que você possa otimizar ainda mais a sua capacidade de tomada de decisão junto com o seu time. Dá uma olhada aqui na descrição e também com um valor interessante para você se inscrever agora, ok? Bom, vamos seguir, Yuri. Tem bastante notícia para hoje e eu vou começar com uma notícia do Brasil Journal e o título é A Estratégia do Pátria no Atacarejo, atacarejo com K. E eu queria que você ajudasse os ouvintes e espectadores a entender do que se trata esse investimento do Pátria. Vamos lá, Habib. Bom, primeiro, o Pactra entrou nesse segmento de varejo alimentício. Estima-se que ele investiu 700 milhões de reais por algo em torno de 56% do negócio. Isso é o que a notícia nos traz de highlight. Eu queria dividir a nossa estrutura desta análise em três. Primeiro, o histórico do Pátria, no segmento de varejo alimentício. O segundo, o histórico do Atacarejo, a empresa que foi comprada, e os próximos passos dessa parceria. E o terceiro, o momento de mercado, oportunidades e riscos que serão encontrados. Então, falando um pouco do primeiro, o histórico, né, do Pátria nesse segmento, vamos lá.
Em 2021, o Pátria comprou a Superpão, no Paraná, Boa Supermercado, no interior de São Paulo, Rede Avenida, na região de Assis, ali, redes menores em Santa Catarina, consolidou esse mercado todo. Esse conjunto de supermercados tem uma holding que toma conta, é a chamada Plurix, que já fatura 3,9 bilhões de reais, cuja liderança é do ex-CEO do grupo GPA, o Jorge Faisal. Inclusive, um abraço para o Jorge Faisal. Tive contato com ele algumas vezes, é uma pessoa bastante experiente no mercado. Eu locava loja, espaços dentro da loja do GPA e é com ele que eu conversava ou negociava. Um exímio negociador, Habib. Um pouco do que a gente ensina aqui no GBP, das aulas que a gente dá, eu trago dessa experiência com o Faisal. Me fazia suar ali, muito experiente, muito profissional. Um abraço para ele. Bom, pensando então no segundo ponto, que é o histórico do atacarejo e próximos passos, vamos lá. Foi fundado em 1994. O fundador é o Teobaldo Costa. Hoje conta com algo em torno de 28 lojas e um faturamento de cerca de 3,7 bilhões de reais, isso número de 2022. Costa, né, o fundador, vai continuar no comando, mas acima dele será criada uma holding liderado por Silvio Pedra, que terá consigo o desafio da expansão. A meta são mais 50 lojas em 5 anos, ou seja, praticamente triplicar a empresa. A expansão ela é geográfica para a Bahia e vizinhos do Nordeste. Hoje tem concorrentes no Maranhão e no Piauí, que é o caso do grupo Mateus. E aí eu quero ir para o terceiro ponto, né? O momento de mercado, oportunidades e riscos. Vamos pensar nos últimos 12 meses. Carrefour, que é o dono do Atacadão, caíram as ações cerca de 55%. O grupo Assaí, algo em torno de 36% nos últimos 12 meses. Bom, qual que é o limite de novas aberturas? Qual é o potencial de mercado consumidor? E aqui eu vou dividir em dois. O BBA recentemente avaliou que terá algo em torno de 3 anos de expansão, de volume, pessoas, potencial de consumo. Já o Pátria, dono dessa operação, por sua vez, diz, abre aspas, o segmento de atacarejo é o que vem apresentando maior crescimento e isso deve continuar por alguns vários anos, de acordo com Luiz Cruz, é o sócio do Pátria. Bom, é óbvio que o Pátria jamais falaria que o mercado tem limite de 2, 3 anos. Um private equity, que é o que eles estão fazendo, compram, crescem e vendem, tem um ciclo aí de 4, 5 anos. Não dá para falar que em 3 anos acaba o potencial de clientes. Mas eu vou parafrasear o Habib aqui, quando analisou Netflix, né? Empresas de growth. Pô, Netflix tem um número de usuários limite, são as 8 bilhões de pessoas do mundo, e sabemos que disso boa parte não tem o poder aquisitivo para ser usuário e cliente de Netflix. Várias delas são menores de idade, enfim. É óbvio que tem um limite do mercado consumidor. Eu não sei o tamanho deste limite, mas hoje as pessoas já comem, elas já compram em algum mercado. Ou você consolida o mercado, ou você vai criar concorrências que quebra alguém local, ou que desenvolve o seu próprio negócio, ou que você não vai ter sucesso. Bom, é o caso de. Vamos analisar essa segunda parte aqui. Grandes redes como o Walmart, no passado, olharam para regiões, determinados segmentos, de maneira a consolidar todo o mercado. Ganho de escala, a gente fala isso nas aulas de estratégia, reduz custos fixos, dilui os custos fixos, mas especificamente do varejo alimentício, praticamente nenhuma teve sucesso. O Walmart saiu do Brasil. Pessoal, o Brasil é um país plural, de tamanho continental, muito difícil de ser gerido por consolidação nacional, principalmente no que fala no quesito varejo de alimentos. Dá o exemplo aqui da rede Nordestão, que é bastante forte em Natal, no Rio Grande do Norte. Lá tentou entrar Carrefour, Extra, Sai, e não entra, porque o público no limite
bloqueia a entrada dessas grandes redes de consolidação porque defendem as redes regionais. Então, o consumidor também tem que ser atingido de alguma forma. Será que é por preço, Habib? Ou eu vou pagar mais barato em algo regional porque foi feito na minha terra, meu orgulho? Então, por sermos um país continental, de características continentais, é encontrado bastante resistência. Olha, Pátria vai, na minha opinião, ter problemas. Pois é, a gente vê uma série de dificuldades. Eu acho que dois pontos fundamentais que você colocou são justamente da demanda fixa, então você está falando de um varejo alimentício, majoritariamente, e as pessoas comem o que elas comem, não vai ter uma grande variação aqui e não existe um grande mercado a ser descoberto. O outro ponto é justamente esse aspecto regional que você comentou. A gente tem vários casos de grupos grandes regionais que cresceram de forma regional, talvez um exemplo bastante latente aí seja o Grupo Mateus, mais recentemente, mas a gente tem vários outros exemplos e exemplos de insucesso como o Walmart. É importante que o Pátria desenhe tudo isso. Eu acredito que eles vão fazer, o time é bastante qualificado por vários motivos, né? Inclusive por ter vários treinamentos junto com a gente em seu time, mas é um grande desafio, né? Eu desejo sucesso aí ao time do Pátria para poder fazer essa gestão e a expansão da marca Atacarejo de uma forma bem sucedida. Vamos seguir para a próxima notícia também do Brasil Journal. O título é Por que a Creds assusta a Faria Lima? A reportagem ela fala de um calote que a Creds aplicou no Banco Votorantim e o desespero da Faria Lima com isso. Mas vamos do começo. A Creds é uma empresa que oferece cartões de crédito em parceria com varejistas para consumidores de baixa renda. A gente está falando dos famosos cartões de lojas. Ela é uma instituição de pagamento que pode fazer a emissão do cartão, mas não pode realizar empréstimos ou financiamentos como bancos, por exemplo. Dessa forma, eles precisam de recursos para poder oferecer o meio de pagamento. Quando alguém faz uma compra no cartão de crédito da Creds, há a emissão do crédito e a fatura para o cliente. Se houver inadimplência, a Creds precisa contar com recursos de financiamento ou funding para seguir operando. A estrutura hoje é composta por uma dívida de mais de 3,5 bilhões de reais com B de bola, sendo 1,3 bi em um FDIC, 1,1 bi em dívida corporativa e o restante é um compromisso com a Visa, que é a operadora dos cartões da Creds. Da dívida corporativa, a gente está falando aqui de debêntures e notas comerciais, que são títulos de dívida emitidos pela companhia. O default ele foi justamente uma das notas comerciais que o Banco Votorantim emitiu para eles. Eu fui dar uma olhada nas demonstrações de 2022, do cômputo do ano. Ele não é uma empresa de capital aberto, mas como instituição de pagamento, instituição financeira precisa ter esse tipo de resultado divulgado. As debêntures custam entre 3,5% e 6% mais o DI. Esse é o custo da dívida das debêntures. As notas comerciais custam 4,3% mais o DI. Aí você pode perguntar, quem seria maluco de pegar uma dívida com esse custo com uma Selic a 13%? Bom, eles pegaram quando a Selic estava baixa, perto ali dos 2%. Aí você pode insistir. No Brasil, dado o histórico e a instabilidade, não seria maluquice de qualquer jeito? Sim, nesse montante, com certeza. Foi um movimento altamente arriscado, beirando a irresponsabilidade, isso daqui é uma opinião minha. E a Creds é uma empresa, olha só, ela faturou em 2022 375 milhões. O lucro magrinho e esbelto de 15 milhões. 3,5 bi de dívidas, ao meu ver, chega a ser quase uma piada de mau gosto. Algumas pessoas acharam uma boa, eu achei altamente arriscado. Além das dívidas, tem o FDIC, que são fundos de investimentos em direitos creditórios. É uma estrutura muito interessante, por sinal, onde o investidor recebe um retorno ao adquirir uma cota de uma carteira de recebíveis. Vamos lá, vou tentar explicar de forma bem simplificada. A gente tem alguns conteúdos específicos de FDIC no nosso YouTube. Dá uma olhada lá, procura sobre FDIC, que você vai achar muita coisa legal. Por exemplo,
Uma varejista, ela tem um cartão da Credis, os clientes compram parcelado e ela fica então com os recebíveis. Eles ficam lá no ativo da companhia. O FDIC é uma estrutura que serve para financiar esse ativo. O investidor ele recebe juros por conta do risco de crédito, ou seja, se o cliente não pagar a fatura, né, enfim. Em geral, os fundos eles têm proteções para os investidores, mas o fundo ele tem risco. Hoje, esse produto está tipicamente focado no alta renda, mas tem muita discussão envolvendo a CVM e tal para possibilitar investimento em FDICs do público geral. Voltando à Credis, a empresa ela passa pela tempestade do varejo. Americanas quebrando, Marisa mal pra caramba, Magalu perdendo valor, Casas Bahia quase perto de uma recuperação judicial. Aí vem um gestor na reportagem, diz que a culpa é da Selic alta por muito tempo. Sim, a Selic alta por muito tempo tende a gerar recessão e uma série de problemas. Mas ninguém foi obrigado a contrair 10 vezes a sua receita em dívida a custos exorbitantes. A frase colocada aí na reportagem que ninguém conseguiu se preparar para o que veio não leva em consideração a BTC ou outras empresas que se prepararam porque era razoavelmente previsível o que aconteceria quando a Selic estava 2%. Qual que é o problema da Credis quebrar? O primeiro é aprofundar a crise do varejo, que já é um problema relativamente grande, porque é uma parte relevante da nossa economia. O segundo, e mais grave, é derrubar a indústria de FDICs. Por quê? A empresa, se ela quebra, ela vai ter alguns compromissos que ela não vai honrar. Então ela escolheria entre honrar alguns compromissos financeiros e os FDICs. Ao deixar de honrar os FDICs, você tira a credibilidade dessa estrutura, a confiança, e isso pode minar FDICs de vários outros setores e aprofundar a crise em uma indústria que hoje está rodando bem, está crescendo, e é responsável por boa parte do financiamento dentro do varejo e de outras estruturas. Uma solução, a mais provável, é a compra da Credis pela DM Card, que é a principal empresa desse segmento. E aqui seria uma ótima compra, porque a Credis está com a faca no pescoço. Olha a lição de negociação, né? A calma ajuda no poder de barganha. A Credis já estava à venda antes do calote. A DM não comprou, tinha alternativas melhores na época. Agora, com a Credis no chão, ela pode comprar a preço de banana e ficar com os clientes, com toda a carteira de clientes. Essa dinâmica de poder de barganha, trabalho de alternativas, o BATNA, que a gente fala bastante nas aulas, é algo bem trabalhado e que a gente tem vários exemplos que levam em consideração a paciência com um grande influenciador do poder de barganha. Bom, a gente vai acompanhar essa situação porque pode dar uma crise ferrada aqui. Se a DM Card comprar, provavelmente o negócio vai acabar estabilizando, né? Vamos ver se isso realmente acontece e a Faria Lima aqui está bastante atenta. Antes da gente seguir para a parte de tech, né, eu queria só comentar, Yuri, que eu estou com a minha tech t-shirt aqui da Insider, né, e bastante confortável. Tava um calor infernal nas últimas semanas. Você perdeu um pouco nas suas férias, né, que você se afastou daqui. Não sei se você pegou muito calor onde você estava, mas aqui estava realmente bastante calor. E uma coisa muito legal de todos os itens da Insider Store é a tecnologia têxtil, que traz muito conforto térmico, seja num calor excessivo, ou seja, num frio desconfortante. Isso é algo bem estabelecido dentro dos produtos, todo o portfólio de produtos da Insider. E aí o fato de ser uma camiseta ou roupas que são minimalistas e que vão com tudo, para mim é sensacional. O mais legal é que você que está ouvindo a gente tem 12% de desconto em todos os produtos da Insider Store lá na loja, só usar o cupom BTC12. O link está aqui embaixo e o cupom também está aqui embaixo para você utilizar e aproveitar para suas próximas compras. Bom, vamos seguir, Yuri. Tem mais notícias aqui. Vamos falar um pouco de tech. Eu peguei essa do Valor Econômico. Maior empresa de audiolivros do mundo, Audible chega ao Brasil. Yuri, quero que você coloque aí um contexto sobre a Audible e também esse mercado de audiolivros aí, que eu admito que eu não faço muito uso. Vamos lá. Bom, a Audible é uma empresa do grupo Amazon. Ela foi comprada pela Amazon em 2008. E aí, como todo novo modelo, empresa, startup, começa com um mote, né?
a justificativa para nascer e se desenvolver, o motivo para você comprar alguém. O Bob Carrigan, o CEO global da Audible, comentou nessa entrevista, Habib, que ao vivenciar o trânsito de São Paulo, ao invés de reclamar e falar que é ruim, que está parado, que você demora 1 hora para andar 10 quilômetros, ele viu a oportunidade de expansão e o tamanho do mercado consumidor potencial do negócio dele. Abre aspas. O deslocamento diário é uma grande ocasião para nós. Não tiro a razão do Bob, ele tem plena razão. Bom, essa semana tem um lançamento no Brasil, chegou com 4.000 títulos narrados em português, isso equivale a algo em torno de 6% do total de obras que o Brasil tem publicado. Além desses 4.000 em português, tem outros 100.000 títulos na plataforma, estratégia de nicho aqui, né? A long tail, tem produto para todo mundo. Bom, e por isso paga-se R$19,90 por mês. Para a Amazon é a famosa receita recorrente, um ótimo negócio. A gente ensina nossos alunos do GBP, do Strategy and Finance, a criar motivos nas suas empresas para terem receitas recorrentes, dá previsibilidade de caixa, dá mais segurança. Mas além desses 1.000 títulos, Habib, tem mais 500 mil títulos, um catálogo adicional que, por um valor incremental, você pode ter acesso. São 500 narradores diferentes, então é bastante gente, e algo em torno de 1.500 obras gravadas em estúdios próprios, ou seja, diluição do custo fixo. Fez um estúdio e gravou o que podia lá dentro, né? Espaço útil. Bom, números de 22. De todos os e-books vendidos, apenas 2% foram de audiobooks. Os outros 98% é do restante, ali, o famoso livro do Kindle, né? Bom, é um mercado que, em termos reais, não cresceu muito, 2022 para 2023, cresceu algo em torno de 1%, além da inflação. Bom, mas vamos lá. A busca por conhecimento, diversificação de área, pivotagem de carreira, abre possibilidades para esse mercado. Para quem quer ler um livro de um determinado assunto, dentre desses 100.000 ou 500.000, com certeza você vai achar. Bom, são livros narrados por autores ou por celebridades que estão fazendo maior sucesso inicialmente. O exemplo é a biografia do Príncipe Harry, narrado por nada mais nada menos do que ele mesmo. Então é uma baita redução de custo fixo, Habib. O cara conta a história, escreve o livro, lá o biógrafo transcreve a história e ele mesmo narrando já vira o audiobook. Olha que incrível! Achei demais isso daqui. Você contrata uma pessoa, ela conta a história dela, já grava e transcreve. Perfeito. Inteligência artificial vai reduzir o custo absurdo aqui da Amazon, né? Estou devaneando aqui. Mas eu queria saber dos ouvintes até, comentem aí no YouTube, no Spotify. Vamos lá, se você voltou para o... A gente já discutiu aqui trabalho presencial, 100% remoto e híbrido. Quem voltou para o presencial, usa o tempo de locomoção para se desenvolver, para escutar audiobooks, e quem fica em casa, faz o trabalho doméstico, lava a louça, toma banho, enfim, usa o tempo como oportunidade. Como você está usando o seu tempo? Eu, particularmente, Habib, gosto dos meus livros físicos, estão todos aqui nas minhas prateleiras. Porque, para mim, o conhecimento ele se torna melhor, ou ele se consolida melhor na minha cabeça do que eu escutar. Eu me distraio ao escutar algo, mas é um gosto próprio, né? O mercado está crescendo, vamos ver o que acontece. Particularmente, eu não sou muito adepto ainda, mas quem sabe por R$19,90 eu achei um preço acessível. Vamos ver se eu vou aderir a isso, Habib. Eu estou morando perto do trabalho, então não tenho tanto tempo de locomoção, mas na academia, às vezes eu escuto música ou os nossos podcasts aqui, né? Vamos ver o que tem de livros para eu escutar no futuro. Por enquanto, nem a biografia do Príncipe Harry me chamou a atenção. Pois é, essa também não me chamou a atenção. Agora vou dar uma breve cutucada em você, hein, Yuri. Pelo amor de Deus, R$19,90, beleza. Eu também acho que o preço é razoável. Agora, você sabe que de R$19,90 em R$19,90 vai todo o nosso salário em assinatura, né? Habib, na verdade, concordo com você, mas eu estou comparando com o livro físico, né?
Você entrar hoje numa Amazon, no Mercado Livre, comprar um livro físico, você tem o valor do livro, o valor do frete, o tempo para chegar na sua casa. Um e-book ou um audiobook é na hora, então você já começa a ler ou a escutar o livro no momento. Mas e se eles usarem a técnica do Netflix de aumentar o valor da mensalidade ao passo que o tempo passa, ferrou também, né? Daqui a pouco tá R$ 100 por mês e aí você já tá com assinatura, com multa, rescisão. Bom, vai ferrar o nosso orçamento, concordo contigo. Não, eu estava fazendo uma brincadeira, de fato, é um valor bem razoável para você ter um acervo enorme de audiolivros. Eu também não tenho esse hábito, eu tenho um Kindle e eu adoro, né? Eu acho que é espetacular, economiza espaço na minha prateleira um pouco. Mas eu fiz uma brincadeira, porque outro dia na aula eu fiz a besteira de comentar com os alunos e estou repetindo essa besteira agora em público, que eu alugo DVD, né? Eu alugo até hoje, vou na locadora, alugo DVD de filme, e o pessoal ficou me enchendo o saco, falando que eu estava gastando muito com DVD. E aí eu perguntei para eles quantos serviços de streaming eles assinavam, e a grande maioria assinava 4 ou 5 serviços, gastando muito mais do que eu gasto alugando meus DVDs. Então era só para encher o saco, falando, pessoal, a assinatura é barata, mas se você assinar todos os serviços que existem, não fica tão barato assim. Acho que vale o contexto. Mas é um mercado novo, é um mercado que está se desenvolvendo aqui no Brasil, que já é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. O audiolivro, pelas razões que o Yuri pontuou aqui, ele é um mercado ascendente e vale para quem tem esse interesse de entrar nesses conteúdos através do áudio. Fala aí, Yuri. Tem um outro ponto que a gente acabou de fazer a crítica, Habib, no caso do atacarejo, né, que tem um limite de crescimento. Eu comentei que o Pátria pode encontrar problemas, mas cabe à empresa absolutamente capacitada resolver esses problemas. Mas a gente também tem tempo limitado, só tem 24 horas no dia. Se você trabalha, tem 8 horas de trabalho, tem o tempo de locomoção, o tempo que você dorme, o tempo que você faz outras coisas. Não dá só para escutar livros, né? Então, 100 mil títulos, multiplica isso pelo tempo de gravação, você não vai ter isso de tempo de vida. Não vai dar para ler tudo isso, não vai dar para escutar tudo isso, Habib. Nem se você colocar na velocidade 2. Pois é, exatamente, eu ia falar isso, né? Dá para mudar a velocidade, então dá para ouvir o Príncipe Harry falando bem rápido, hein, pessoal? Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Eu peguei aqui do valor e o título é o seguinte: Apple pressiona engenheiro colombiano que ensina a consertar iPhone nas redes sociais. O que faria uma das maiores empresas do mundo ir atrás de um youtuber? Vamos tentar descobrir o que está envolvido aqui. A Apple, empresa de inovação que hoje inova muito pouco, notificou um engenheiro colombiano chamado Wilcer Bezerra. Ele é um youtuber, ele tem um grande número de seguidores nas redes sociais, 12 milhões no TikTok, 6 milhões e meio no quase finado Facebook, 250 mil no Instagram, e ele grava vídeos mostrando como se consertar iPhones, iPads, Macs, os itens aí da Apple. Além disso, ele tem uma rede de assistência técnica que atua em 9 países da América Latina, infelizmente não no Brasil. O que aconteceu? A Apple enviou uma notificação extrajudicial, que é basicamente uma cartinha ameaçadora, pedindo para que o engenheiro retirasse o logo da Apple dos seus vídeos. Não que é um logo que ele usa como marca d'água, mas ele mostra os itens durante o vídeo do concerto, e aí aparece o logo. Caso contrário, eles entrariam na justiça. Em agosto, ele respondeu falando sobre o direito ao reparo. Essa é uma garantia legal, vigente em alguns países, que associa o direito de propriedade, livre concorrência e preservação ambiental ao consertar bens duráveis diversos, como carros, computadores e celulares. A Apple questionou sobre as peças utilizadas, inferindo que talvez não fossem autorizadas. Ele respondeu que são sim autorizadas, porque nos Estados Unidos, onde ele compra as peças, existe o direito ao reparo e a Apple é obrigada a entregar o manual de reparo e fabricar peças sobressalentes. Na União Europeia, por exemplo, as empresas elas devem fabricar peças para reparo por pelo menos 10 anos. O cara ainda provoca. Ele diz nas redes que o reparo é mais eficiente do que a reciclagem da Apple, que compra produtos usados para fabricar novas peças. E ele também se preparou. Se tiver que entrar na justiça, ele vai passar a vender capinhas personalizadas e tal para custear os advogados. A Apple, em resposta, disse que não faria nada caso o Wilser retirasse o logo da Apple dos vídeos
e ainda convidou ele para ter uma assistência autorizada. Ele já falou que não pretende aceitar a proposta, porque os autorizados eles são direcionados a trocar as peças e não reparar. Ele faz muito reparo das peças dos produtos. E dentro dessas autorizadas, a troca acaba sendo muito mais fácil, mais barata, muitas vezes. Só que ele não quer limitar o serviço, ele quer ajudar, ele quer montar o reparo mesmo. Para ele é importante não ficar trocando peça pela questão do lixo eletrônico, preservação ambiental, etc. Enfim, é um engenheiro dando um baile numa das maiores empresas do mundo. Aqui no Brasil, não existe uma lei específica sobre o direito ao reparo, mas é possível garantir essa possibilidade com o Código de Defesa do Consumidor. Aqui vale uma ressalva, né? O reparo ele faz o produto perder a garantia, mas muita gente está disposta a isso e também tem muitos consumidores que têm um produto que já passou do período da garantia. Algumas empresas alegam também que o conserto traz vulnerabilidades à cibersegurança e facilitam a pirataria, tentando desincentivar o conserto. Os defensores do reparo falam sobre o lixo eletrônico, uma forma de se proteger também da obsolescência programada, que é a determinação prévia da vida útil de um produto. Se você perguntar para qualquer empresa de eletrônicos ou de bens duráveis se existe obsolescência programada nos produtos dela, certamente vão negar. Agora, se você prestar atenção nos itens da sua casa, você vai saber do que se trata. Geladeira, computador, celular, tudo dura pouco, algo que não acontecia antes, quando tinha menos tecnologia. Pessoalmente, eu torço para a galera do reparo. Mão de obra qualificada, menos lixo eletrônico, menos agressão ao meio ambiente, menos custo ao consumidor, escolha, enfim, só vantagens. E não, a Apple não vai deixar de inovar por causa do pessoal que fica mais tempo com o celular. Ela já deixou de inovar há muito tempo. Enfim, com essa leve polêmica, a gente segue para os números do segundo TRI da Apple, que trazem também alguns indícios aqui dessa preocupação adicional. A Apple teve uma receita no segundo TRI de 23 de 81,8 bilhões de dólares. É muito dinheiro, mas caiu 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Também caiu no somatório dos 9 meses. Se a gente pegar por produto, o iPhone corresponde aí a quase metade da receita, chega perto aí dos 40 bi. Caiu 2,4% a receita. Mac corresponde aí a 8,5% mais ou menos e caiu 7, mais de 7%. O iPad foi impressionante, a queda foi de 20% na receita. Um pouco de aumento na receita e 2,5% de aumento nos wearables, né, o Apple Watch, AirPods, itens de casa, e os serviços subiram um pouco mais de 8%. Então a Apple está usando a estratégia de serviços, que é algo que a gente antecipou há alguns anos já, que é a estratégia de hub, oferecimento de serviços para os donos dos produtos, como uma forma de diversificação de receita para tirar a dependência do iPhone. E isso tem sido feito, é uma estratégia que está tendo sucesso. O iPhone hoje tem quase 50% da receita, mas já chegou a perto de 70%. Bom, a empresa está com lucro operacional ainda muito alto, quase 23 bi, é uma margem de 28%, lucro líquido chegando perto de 20 bi. É uma empresa que ainda faz muito dinheiro, lucra muito, gera muito caixa, mas está tendo alguns reveses, né? Então, essa luta pequena contra um engenheiro influencer do reparo nas redes sociais mostra uma determinada preocupação com queda de receita e investidores talvez um pouco preocupados. Eu acredito que não vai dar nenhum problema para este influenciador, né? Ele tem uma comunidade muito grande aí em sua defesa e bons argumentos, né? A Apple deve começar a trabalhar um pouco mais a inovação. Afinal, tem gente que troca de iPhone com frequência, mas eu imagino que inovação não é mais o argumento para isso. Tô correto ou tô errado, Yuri? Você está correto, Habib. Coincidentemente, né? Eu sou uma dessas pessoas que troco todo ano, mas não é só por inovação. A gente não tem muito argumento, né? Mas a gente explica nas aulas de estratégia, buscando um argumento que justifica, o pertencimento, o estar com um item em determinado momento, te coloca socialmente num lugar ou num status.
E a gente que lida com a imagem, com o pertencimento em alguns grupos, às vezes é necessário você estar com o que há de mais moderno. Isso é um pouco contestado pelas novas gerações, mas me posiciona aos executivos, a gente fala nas aulas, né, Habib? Por que que a pessoa usa uma caneta Montblanc e não uma Bic? Ambas escrevem, ambas é, transcrevem o que você está pensando para o papel e registra, mas é um item de luxo, né? Um item que te coloca num patamar diferenciado. O iPhone, para mim, funciona dessa forma e eu gosto muito, Habib. Desde o iPhone 3, todos os lançamentos eu compro um novo, mas o 15 eu ainda não comprei. Confesso que dessa vez estou pensando em fazendo contas aqui, porque de fato melhorou muito pouco e eu não sei se vai valer o investimento. Mas olha, justificando aqui, né? Eu vendo o meu antigo, o 14 eu vou colocar à venda, o que eu consigo, eu incremento só, coloco a necessidade da diferença ali. Eu não compro um novo todo ano, não teria condições para isso, claro. Mas enfim, tem todo esse poder do pertencimento que a gente explora bastante nas aulas de estratégia empresarial, tanto do GBP quanto do Strategy and Finance. Olha, Yuri, até complementaria com mais algumas coisas, né? Eu não sou um grande fã de iPhone, não tenho iPhone, gosto bastante do Android e gosto de ter um celular barato, que talvez não dure muito, mas que não me dê nenhum tipo de problema caso eu perca. Agora, eu sou muito fã do MacBook e do iPad, para mim são produtos é, excelentes. Eu tenho um iPad, inclusive ele é razoavelmente novo e eu vou te falar que ele me ajuda muito a estudar, né? Eu acabei trocando um pouco o papel pelo iPad e tenho feito muito bom uso, né? Além de outros usos, como por exemplo servir de ruído branco para o Arthur aqui em casa. De qualquer forma, eu acredito que eles desenvolvem produtos excelentes, mas há uma necessidade de renovação. Agora, além do pertencimento que você coloca nas aulas de estratégia, tem também as estratégias comerciais da própria Apple, de você poder trocar e colocar o seu aparelho antigo como forma de pagamento no novo. Então, tem estratégias comerciais simples que funcionam bem para a Apple poder renovar o seu portfólio. Então, acho que é uma série de estratégias positivas que a Apple faz. Talvez esse tipo de briga não seja muito interessante dela entrar, talvez seja até mais negativo dela entrar. E a gente fala sobre isso em gestão de crise e comunicação. Há brigas que não valem a pena, né? Enfim. Vamos falar então sobre uma outra, talvez briga, né? Mas aqui eu acho que vale a pena a discussão do journal, mas é mais um contexto geracional que a gente coloca aqui e uma buzzword. Forbes, Quiet Ambition, a tendência que ameaça a sucessão nas empresas. Yuri, eu queria que você retomasse até um tempo. A gente já falou sobre essas buzzwords do mercado de trabalho. Dá uma retomada, vamos contextualizar e ver o que que essa reportagem traz de dados que podem ameaçar algo no funcionamento das companhias. Vamos lá, Habib, só para recordar os nossos ouvintes, né? Toda semana aí, a partir de uns 4, 5 episódios, a gente tem trazido essa última notícia até como discussão, como você se posiciona em relação a determinados assuntos. Então, fica o convite aqui de comentar essa notícia, qual é a sua opinião. A unanimidade é burra, eu sempre comento isso, e o atrito é bom para gerar energia. A gente não sai do lugar, né? Precisa do atrito para você se movimentar. Dito isso, a gente vai falar sobre o Quiet Ambition, que basicamente é subir a escada corporativa já não é mais a prioridade de algumas pessoas. Isso é liderado pela geração Z, mas não é exclusivo dela, Habib, e é aqui que eu quero chamar a atenção. Há outras gerações que já têm vivido isso, por escolhas do passado que talvez não tenham trazido a perspectiva do presente que era esperado. Bom, buzzwords, né? Vamos lá. O quiet quitting, ele foi discutido pela gente aqui em novembro de 22. Eu mesmo comentei uma notícia da Alpargatas sobre os trainees da Alpargatas, que defende concluir o trabalho necessário sem assumir tarefas para além dele. Ou seja, eu faço o que me deram para fazer e acabou.
Nada mais, se a empresa tem um novo desafio, se a empresa teve um problema, se algo novo surgiu, não é problema meu, não é o meu job description. Ok? Quite clean aqui, revisado. Tem um tal de Action Your Wage, que basicamente é trabalhar com esforço proporcional ao seu salário. Eu ganho R$ 1.000, eu trabalho por R$ 1.000. Eu ganho R$ 5.000, eu trabalho por R$ 5.000. Se eu ganhar R$ 100.000, eu vou trabalhar por R$ 100.000 de salário. Então, eu trabalhar pelo quanto, eu receber pelo quanto eu trabalho. Isso aqui a gente traduz como Uber. Eu trabalho no Uber, se eu trabalhar 1 hora, eu ganho por 1 hora, se eu fizer 10 corridas, eu ganho por 10 corridas, se eu fizer 50 corridas, eu ganho por 50 corridas, até um limite de horas lá, que é estipulado pelo aplicativo, por exemplo. Bom, e aí tem o Quietly Hustling. Esse daqui eu gosto de trazer uma discussão um pouco mais aprofundada, a gente não comentou sobre isso muito ainda, mas é uma tradução livre aqui, é o batalhando silenciosamente. Você pode até ganhar o seu salário, ganhar pelo que trabalha, ganhar pelo seu job description e fazer nada mais. Mas enquanto houver outras pessoas demonstrando mais compromisso, mais interesse, muito provavelmente as chances dela ser escolhida para uma promoção, para uma tarefa importante, para uma exposição diferenciada, é maior. Então, e essa quietly hustling, batalhando silenciosamente, é o que muitas vezes ninguém te diz. Por que que a pessoa A foi promovida em detrimento da B? Ela é silenciosa. Ninguém vai te dizer no mercado de trabalho, ou poucas pessoas vão te dizer, vão te expor isso. Bom, no geral, isso está levando a liderança a sair da zona de conforto e pensar sobre os modelos de trabalho. Isso reforça a relevância do equilíbrio entre rotina de trabalho e vida pessoal, e aí, claro, é válido para todas as gerações. Não dá para você voltar à época da Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam 24 por 7, trabalhavam 20 horas por dia, 7 dias por semana, não tinha dia de descanso, até antes das leis do mercado trabalhista, né? Mas vamos lá, falando um pouco do Quiet Ambition. 4% dos entrevistados dessa notícia anunciada pela Forbes consideram ser promovidos ao alto escalão, com um objetivo importante na carreira, como um objetivo importante na carreira. 4% é muito pouco. Antigamente, nos anos 60, nos anos 50, até nos anos 2000, isso veio de 40% a chegando a 20, 25%. Essa pesquisa relata. 4% é muito baixo. A remuneração é o maior incentivo para as pessoas quererem estar em cargos de liderança. 71% dos funcionários relataram melhores salários como incentivos para se tornarem gestores de pessoas. E, Habib e ouvintes, já há um enfrentamento de escassez de talentos para entrarem nas altas gestões e nos cargos de C-levels, diretores e afins. Então, esse é o panorama geral da notícia. Trazendo um pouco da minha opinião, Habib e ouvintes, primeiro, eu acredito que a sociedade é feita de pessoas. Você saber lidar com pessoas, você se relacionar é necessário. Falar, não quero trabalhar liderando ninguém, pode ser um limitador gravíssimo para a sua carreira, seja ela qual for, independente do seu conceito de sucesso. Esse é o primeiro ponto. Então, liderar pessoas, para mim, é necessário para o mercado de trabalho, é a minha opinião. Associado a isso, se você não quer crescer, qual é o seu nível de dinheiro guardado ou de desenvolvimento de negócios que vai te promover no futuro ter uma vida confortável e com uma eventual doença, um parente mal de grana, da onde você vai tirar o dinheiro para se sustentar ou para resolver um problema futuro? Que a gente fala aqui nas aulas de finanças corporativas do colchão financeiro, das reservas de emergência e afins. Se você ganha só pelo que você trabalha e isso não te dá a opção de guardar um pouquinho, pode ser um risco para a sua vida, para a sua carreira no futuro. Hoje você está com saúde, você consegue fazer tudo, e no futuro você vai conseguir? Então, queria deixar essa reflexão para você, ouvinte, para tomar essa decisão. De novo, aqui não tem certo ou errado, tem a sua tomada de decisão. Se quiser ser assim, seja.
Especificamente para mim, Habib, eu queria discutir um pouco sobre a ambição efetiva. Eu não tenho ambição de liderar pessoas, eu não tenho ambição de ganhar mais, eu não tenho ambição de fazer mais para ganhar o mesmo, para crescer no futuro. Eu vou me recordar aqui de um pensamento milenar, falar centenário pelo menos. Os Incas, um povo que viveu lá em Cusco, no Peru, é, perto de Machu Picchu, né? Enfim, nos Andes, eles precisavam comer, eles tinham a ambição de se manterem vivos. E eles descobriram formas, jeitos de cultivar a batata, por exemplo, que havia mais de 250 tipos diferentes de batatas que eram venenosas. E eles conseguiram domesticar essas batatas e tornar hoje a batata algo comestível. Você, no bate-papo antes aqui, alinhamento, né, Rabi? Você comentou que a mandioca tem a mesma relação, né? Não sei em que povo, enfim, talvez sejam os incas também. Mas mil anos atrás, os incas descobriram jeitos, tiveram a ambição de domesticar batatas e a gente hoje tem batata como um carboidrato importante dos nossos alimentos, né? O arroz, enfim. Então, não ter ambição, eu acho um risco social, se você pensa nisso, ouvinte. É a minha opinião. Então, eu tenho bastante ambição, Habib. Eu tenho algumas vontades na minha vida, para minha família, para minha filha. É, uma vida sem ambição, para mim, é uma vida sem emoção. Pois é, eu queria complementar com alguns pontos, né? Porque eventualmente a gente tem algumas visões diferentes e tal, mas em alguns pontos elas se encontram muito. E vamos lá, só corrigindo rapidamente, no caso da mandioca, é o povo nativo brasileiro mesmo, viu? Então, a gente está falando dos nativos daqui, com a ambição de se manter vivo, como você mesmo colocou. É o seguinte, eu entendo o aspecto de muitos profissionais hoje em dia não terem interesse em se tornarem altos executivos. A gente falou sobre isso, você não estava, falei com o Goraeb em um outro episódio, né? Nem todo mundo pode se tornar executivo, são poucas vagas, né? Então, talvez não seja o caso de todo mundo querer e 99% das pessoas se decepcionarem, porque elas não vão conseguir chegar lá. De fato, a gente tem que ter alguma mescla aqui nesse sentido. Agora, tem um ponto muito importante que você comentou, que é a relação pessoal, né? As pessoas. E aqui eu faço mais um acréscimo. Não há nenhum trabalho razoavelmente importante onde não haja colaboração. Todo trabalho que importa, ele foi feito através de colaboração, ele foi feito através de pessoas, ele foi feito em time. E o nosso aprendizado de gestão de negócios e de gestão de pessoas indica que para ter um time funcional, você precisa ter liderança, você precisa ter ajuda, você precisa ter centros de tomada de decisão. Isso não acontece só em empresas lucrativas, né, ou não lucrativas, mas empresas que visam lucro. Isso acontece em todo tipo de organização. Acontece no governo, acontece em ONGs, acontece em institutos, acontece em sindicatos, acontece em todo tipo de organização. Dado isso, como o Yuri falou, é uma necessidade. Agora, a ideia de não ter vontade de lidar com pessoas dificulta a colaboração, que vai dificultar a realização de trabalhos importantes. Isso eu acredito que seja, sim, temerário, né? É diferente da ambição de talvez ter uma fortuna, né? E ter remunerações milionárias como executivos de grandes empresas e tal, ou empreendedores. De fato, acho que aqui chega a ser um pensamento razoável, né? De quem não tem esse tipo de ambição, porque a ambição não tem que ser igual para todo mundo. Mas aqui eu retomo uma expressão que eu ouvi de um filósofo da USP, o Clóvis de Barros Filho. Ele fala do bril, né? Que é o tesão pela execução de um projeto, pelo término de uma tarefa difícil, pelo aprendizado de algo novo, né? Algo que seja desafiador. E esse brilho, eu acho que ele não pode acabar. Ele pode ser direcionado para várias áreas, tá? Mas essa pesquisa, ela me mostra, de certa maneira,
que algumas pessoas estão perdendo brio em qualquer atividade do trabalho, né? E junto com quiet quitting, né? Pode mostrar um pouco essa tendência de que nada no trabalho, em qualquer trabalho, né? Independente de qual seja, pode ser prazeroso. Eu discordo, eu vejo muitas coisas prazerosas dentro das atividades que eu faço, seja na BTC, seja em coisas pessoais, né? Enfim, mas algo que dá trabalho também. E isso me traz esse brio, essa vontade de executar esses projetos. Eu espero que isso siga, né? Que esse brio, essa vontade de desenvolver coisas, ela persista, né? Independente do que seja essa ambição. Mas fica aqui o recado claro: é fundamental trabalhar aspectos de gestão de pessoas, liderança, negociação, comunicação, porque nenhum trabalho relevante é feito sozinho. E aqui, só para finalizar a minha parte, aí eu passo a bola para o Yuri para finalizar, comentar e também já mandar seu recado final em relação à parte financeira. Eu sei que há altos executivos que ganham quantias exorbitantes que não são necessárias para a vida. Agora, o que o Yuri falou é muito importante. Se você entra no mercado de trabalho, igual muitos dos ex-alunos da BTC, que conseguem cargos enfim, os mais desejados aí pelos entrantes no mercado de trabalho, com remunerações de 6, 7, 10, 12, às vezes até 15 mil reais para recém-formados, para muitos deles, essa é uma remuneração que, se a pessoa não tiver aumentos, promoções e lidar com desafios novos, não será suficiente para manter o estilo de vida que ela tem hoje e vai trazer muitas dificuldades no futuro. Yuri, passo a bola para você aí comentar e mandar seu recado final. Boa, Habib. Talvez essa ambição ela não está acontecendo por falta de boas lideranças que conseguem associar o desenvolvimento da pessoa com o tesão do novo projeto, esse brio que você comentou do Clóvis de Barros Filho. Esse vídeo é bastante famoso e significativo na minha carreira também, né? Eu penso, quando eu tô com falta de tesão em alguma coisa, eu penso nesse vídeo e falo, caramba, eu tenho que fazer algo que eu gosto, eu tenho que ter brio, eu tenho que ter vontade de sair de casa, eu não posso ficar mal e querer, sei lá, não desenvolver nada. Então eu tenho isso como dogmas da minha vida aqui, como padrões da minha vida. Habib, não tenho mais nenhum comentário para fazer disso, a não ser o pedido aí para quem assistiu o vídeo comentar e saber também a sua opinião, como que você está avaliando isso. É bacana para a gente, para saber como as mentes pensam diferentes, e se tem algo que a gente não tem abordado aqui, com certeza a gente vai trazer para a discussão, para somar. Foi um prazer tê-los aqui até o final deste dia, desta análise, dessa discussão final. Eu sempre estou à disposição, Habib, agora que eu voltei de férias, pé no acelerador lá embaixo, estou recuperado e pronto para novas análises. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado, Yuri. Conto com isso, com a sua participação nos próximos episódios, que sempre adiciona muita coisa aqui ao nosso programa. E obrigado você que nos acompanha até agora, pelo interesse, pela paciência. Temos um encontro marcado no próximo episódio do BTC Journal para a semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.